Hoje eu lembrei. Eu até comentei com vocês aí que eu ia resolver esse exercício, né? Não, deixa eu só. Ah, cadê a caneta? Na aula passada a gente começou esse assunto aí de flambagem, pessoal. E, bom, só recapitulando aí, né? A flambagem é quando a gente tem um sistema, uma coluna, um pilar, né? Que aí ele tá. Que ele tá sujeito a uma compressão aqui assim, né? Então, bom, o caso que a gente analisou é quando ele está birrotulado, né? Isso quer dizer que ele, nessa extremidade, ele permite uma. Ele não permite nem o deslocamento em X nem em Y, mas ele permite rotação. Aqui ele não permite o deslocamento aqui na horizontal X, né? Na verdade a gente tinha chamado essa direção de Y. Mas nessa direção aqui axial ele permite o deslocamento, além também de permitir a rotação, né? E aí, galera, na hora que a gente solicita esse, esse, essa, essa coluna aí com uma carga de compressão, mesmo que ela não provoque a tensão de, de compressão ali limite, né? Às vezes ela vai falhar porque ela vai sofrer uma deflexão, né? E essa deflexão máxima dela aqui, vamos usar essa cor mesmo, ela tende ao infinito, né? E aí ela vai falhar por causa desse efeito da deflexão, né? Galera, o que acontece? Para chegar nessa análise, dessa deflexão máxima, eu considerei que essa carga que ela estava com uma excentricidade muito pequena, né? Quase zero. Né? E aí ela provocava um binário aqui assim nessa extremidade, e esse binário que provocava essa curva de deflexão, né? Porém, eu comentei com vocês mesmo também que mesmo que a minha deflexão, desculpa, a minha excentricidade ela seja praticamente zero, ou seja, que essa carga seja concêntrica a seção ou uma carga cêntrica, né? Essa deflexão ela ainda tende ao infinito. Então, essa aqui é a análise que a gente fez para situações em que a nossa carga ela é cêntrica, tá? Que essa excentricidade ela é muito pequena. Então ele gera uma instabilidade, né? Que está relacionada com a geometria da minha peça. Se ela é muito esbelta, né? Se ela é muito esbelta, nossa, gente, essa caneta aqui de vez em quando ela me sacaneia. Se ela é muito esbelta, ou seja, se o momento de inércia dela em relação a um determinado eixo é muito pequeno, né? E o comprimento dela é muito grande, então ela vai ser esbelta, então ela vai sofrer uma. Ela vai correr um maior risco de sofrer essa instabilidade, né? Isso que eu falei para vocês significa que esse coeficiente lambda aqui, que é o índice de esbeltez, é muito grande, né? Quanto maior esse índice de esbeltez, mais instável vai ser a viga, tá? Não sei se vocês se lembram, mas o índice de esbeltez ele é dado pelo comprimento de flambagem equivalente, né? Dividido pelo raio de geração. Esse comprimento de flambagem equivalente vai depender das condições de contorno, né? E do comprimento da viga, óbvio. E o raio de geração ele é a raiz quadrada do momento de inércia sobre a área. Beleza? Esse momento de inércia aqui, galera, a gente sempre vai adotar o menor, né? Porque quanto menor o raio de geração, maior é o lambda. Se o lambda é maior, então ele é menos estável, né? Então, a gente sempre vai pegar, por exemplo, se for uma seção retangular, igual a desse exercício que a gente vai analisar, vamos supor que essa medida aqui, que é B, ela é menor, né? Ela é maior, desculpa.
Isso quer dizer que o meu menor momento de inércia vai ser em torno do eixo Z aqui, né? Então é em torno dela que esse negócio vai flambar, com certeza. Tranquilo? A gente sempre vai analisar pelo menor momento de inércia, consequentemente o maior índice de esbeltez, tá? Galera, então aqui ele fala o seguinte: uma coluna de alumínio de seção transversal retangular tem comprimento L, né? Então esse comprimento aqui é L. E extremidade engastada B. A coluna suporta uma carga cêntrica essa extremidade. Tem alguém andando de bicicleta aí, galera? O que está acontecendo? Na extremidade A da coluna, existem duas placas lisas, né, de canto arredondados que impedem essa extremidade de movimentar em um dos planos verticais de simetria dessa coluna, mas não impede o movimento em outro plano. Então, olha só. Ela está impedindo aqui a nossa barrinha de se movimentar na direção Y, mas na direção Z ele pode se movimentar. Isso significa, galera, que ele não pode girar em torno. Ele consegue girar em torno do eixo Y, mas ele não consegue girar em torno do eixo Z nessa seção. Beleza? Assim, nesse plano ZX aqui, ó, eu vou ter as condições de engaste de um lado e apoio do outro, mas esse plano YX, a gente vai ter a condição de engaste de um lado, mas do outro lado vai estar livre. Beleza? Fica claro essas condições de contorno para vocês ou não? Esse ensino X que permite movimentação só no plano é por causa da resistência da viga mesmo, do momento de inércia? Não, é dessas plaquinhas aqui, ó. Essas plaquinhas que estão aqui, elas estão travando o movimento só nessa direção. Nessa direção aqui ela pode deslizar. Então no plano ZX aqui, ó, ela pode deslocar para cá e para lá, né? Agora no plano YX aqui, ela não consegue deslocar. Então, o que acontece? Esse travamento aqui, ó, ele não vai influenciar no lambda em torno do eixo Y, tá? Mas ele vai influenciar no lambda em torno do eixo X. Beleza? Beleza. Porque o lambda ele depende do momento de inércia, né? Por isso que eu tô falando. Em torno de tal eixo e do outro eixo. Aí o que ele quer saber? Ele quer saber a razão. A sobre B. O que é A sobre B, galera? O A é essa medidinha aqui. Tá? O B não está falando aqui, mas seria outra medida da seção retangular. Ele quer saber a razão entre esses dois lados aí, que corresponde à solução mais eficiente contra a flambagem. Pessoal, o que significa a solução mais eficiente? Olha só. Vocês concordam comigo que se a gente tiver o índice de esbeltez em torno do eixo Y, a gente vai ter um índice de esbeltez aqui para ele flambar em torno do eixo Y, e eu vou ter um índice de esbeltez para ele flambar em torno do eixo Z. Tá? Se esse valor aqui é maior, galera, então com certeza ele vai flambar em torno do eixo Y, porque ele vai ser mais instável. Tá? Mesma coisa para o lambda Z. Se o lambda Z for maior do que o lambda Y, então ele vai flambar em torno do eixo Z. Tá? Com certeza. Então ele sempre vai flambar, com certeza, em torno do eixo em relação ao qual o índice de esbeltez é maior. Isso fica claro para vocês? Então vamos supor aqui que eu vou lá e trabalho no meu momento de inércia. Eu vou lá e coloco um momento de inércia em torno do eixo Z enorme. Tá? Mas aí o momento de inércia em torno do eixo Y é pequeno. Galera, todo esse esforço que eu fiz para poder fazer um momento de inércia em torno do eixo Z grande, ele foi em vão. Por quê? Porque o momento de inércia em torno do eixo Z provocou, em torno do eixo Y, provocou um índice de esbeltez muito grande, né? E, consequentemente,
ele não vai flambar em torno do eixo Z, porque eu trabalhei no momento de inércia dele, mas ele vai flambar em torno do eixo Y de uma forma muito mais fácil, né, do que em torno do eixo Z. Então, galera, eu desperdicei o meu esforço aqui de aumentar o momento de inércia em torno do eixo Z. Vocês concordam comigo? Então, a forma mais eficiente... Por que eu estou falando isso, galera? Porque a forma mais eficiente de trabalhar é quando eu consigo fazer com que o coeficiente de esbeltez em torno do eixo Y seja exatamente igual o coeficiente, o índice de esbeltez em torno do eixo Z. Tranquilo? Porque aí eu não vou estar desperdiçando rigidez em nenhuma direção. Tá? E porque rigidez geralmente exige mais massa, né, mais material e, consequentemente, menos economia. Tá? Então, se por acaso eu desperdiço em torno de um eixo e ele vai acabar flambando em torno de outro, então eu não estou fazendo isso da forma mais eficiente. Ficou claro o que eu quis dizer, galera, ou não? Nishida, seu áudio está cortando um pouco, não sei se é só aqui. Alguém mais está tendo problema? Aqui tá tranquilo. Aqui também tá tranquilo. Então foi aqui. Tá beleza. Deve ser a conexão. Dá uma verificada aí. Nishida, eu só não entendi uma coisa, porque quando você fala que é melhor os meus dois índices de esbeltez serem o mesmo, você está considerando que a força está perfeitamente centralizada, então. Sim. Porque se ela não estiver centralizada, eu tenho que levar isso em consideração, a diferença nas excentricidades. A questão é a seguinte. A excentricidade em relação a um ou a outro ser maior não faz tanta diferença para o caso crítico. Por quê? Porque... Deixa eu ver se eu coloco aqui a outra apresentação. Olha só. O termo que a gente chegou aqui para... Porque o que a gente está preocupado aqui, ó, é com que essa deflexão ela não vá para o infinito, né? A deflexão, no caso, seria a deflexão máxima, que ocorre bem aqui no meio da barra. A gente não quer que isso aqui vá para o infinito. Se isso aqui é 1 ou se isso aqui é 1000, não faz diferença. Porque o que está levando a minha deflexão para o infinito, que é na nossa análise, é esse termo. Que a gente falou que esse valor aqui de KL sobre 2 é igual a π sobre 2. Consequentemente, a secante de π sobre 2 é infinito. Né? Então, se esse termo aqui vai para o infinito, que ocorre a flambagem. Então, está independendo aqui do valor da minha excentricidade. Beleza? Então, se a excentricidade de um é muito pequena e em relação a outra é grande, assim, uma em comparação com a outra, não faz diferença, porque não é esse termo aqui, não é a excentricidade que é importante na minha análise, e sim a secante de π sobre 2. Tá? Ok, só me pareceu um pouco anti-intuitivo, mas ok. É meio estranho, porque o que acontece? Se isso aqui é 0, né, então a gente imagina que esse termo vai ser 0. Né? Mas só que, na verdade, isso aqui nunca vai ser 0 perfeitamente. Tá? Aí a gente considera que ele tende a 0, né? Ele não é exatamente 0. Se ele é só um valor muito pequeno, né, e não é 0, então se aqui é infinito, a deflexão vai continuar sendo infinita. Tá? Ok, obrigado. Na verdade, a gente não vai conseguir uma excentricidade exatamente 0. Então, o que acontece aqui? O que vai importar para a gente... Aí, a partir dessa formulação da carga crítica e da tensão crítica, que a gente chega nesse índice de esbeltez, né? E a gente chega na formulação da carga crítica, por quê? Só relembrando. Porque quando esse K aqui, ó, esse K que aparece aqui, ele é isso, ó. Ele é P sobre I, né? Raiz quadrada de P sobre I. E aí, na hora que a gente fala que isso aqui vale P sobre 2, eu consigo achar qual que é a carga que provoca essa deflexão infinita, né? E aí a gente chega no P crítico.
E aí com o P crítico a gente calcula a tensão crítica, que vai ser o P crítico sobre a área, né? E aí a tensão crítica, né, ela tem aqui, ó, o índice de Sbelteis ao quadrado, né? E a gente chamou isso sobre A aqui de raio de giração, né, a raiz quadrada ao quadrado. Eu substituo aqui o comprimento equivalente ao comprimento efetivo, e a partir dele eu cheguei no índice de Sbelteis. Então tudo originou, na verdade, de falar que isso aqui é π sobre 2. Tá? Aí esse índice de Sbelteis, o pessoal resolveu analisar ele dessa forma, galera, para poder ter um número no qual basear na hora da gente avaliar, né? Se esse valor é muito grande, então eu tenho maior instabilidade na coluna, né? E aí, é igual eu falei, né? Vamos supor que eu estou trabalhando com uma seção retangular, né? Uma seção retangular. O que aconteceu? Se ela fosse quadrada, ela ia parar aqui, né? Todo esse material que eu gastei para poder aumentar o momento de inércia dela aqui, em torno desse eixo, ó, vamos colocar esse eixo aqui como sendo o Y, né? E esse eixo aqui como sendo o Z. Então vamos supor que essa viga fosse engaçada livre, né? Todo esse material que eu gastei daqui para cá, ó, galera, ele foi inútil. Por quê? Porque ele vai flambar em torno do eixo Z, tá? Ele vai flambar em torno do eixo Z porque essa dimensão aqui é muito pequena. Então, se eu tivesse feito ela quadradinha aqui, ó, com um lado exatamente igual a essa espessura, não faria diferença, porque aí ela teria a mesma probabilidade de girar em torno do eixo Y ou de girar em torno do eixo Z, tá? E todo esse material que eu tinha para cá, ó, teria sido inútil, né? Então, o mais eficiente era fazer ela quadradinha e economizar todo esse material que eu tenho para cá. Beleza? É por isso que o meu índice de Sbelteis tem que ser igual. Nesse caso aqui, galera, não faz sentido eu fazer uma seção quadrada, porque as condições de contorno também importam, né? Então, nessa aqui, ó, aqui, por causa dessas placas, eu tenho uma condição de contorno diferente para flambagem em torno de Z e para flambagem em torno de Y. Beleza? Ficou claro porque que essa é a forma mais eficiente, galera? É quando os índices de Sbelteis são os mesmos. Então vamos lá. Eu vou até apagar isso aqui. Acho que eu acordei meu menino. Mais eficiente. Vou chamar de projeto. O projeto. Nossa, eu já estou tudo enrijecido. Meu pulo não está me achando direito. O projeto mais eficiente, então, galera, é quando o coeficiente de Sbelteis em torno do eixo Z for igual ao coeficiente o índice de Sbelteis em torno do eixo Y. Vamos calcular isso aí. Vamos lá. Galera, vamos começar aqui em torno de X, de Y, desculpa. Em torno de Y. Beleza. Qual que é o comprimento de flambagem em torno de Y? Comprimento de flambagem. Pode voltar um pouquinho no outro slide? Tá, não, beleza. Só queria ver sua anotação que você tinha feito aí. Beleza. Galera, então olha só. Em torno do eixo Y, né? Se ele for girar em torno do eixo Y aqui, ele tombaria para o lado de cá, né? Para o lado de cá, essa extremidade está livre, tá? Então, seriam as condições de contorno que seriam engastada e livre, tá? Então, o comprimento...
Na verdade, aqui eu queria ter escrito diferente. Eu queria ter escrito comprimento equivalente para flambagem em torno de Y. Seria 2 vezes o L. Tá? Eu dei o comprimento? Ah, não. Não tem problema não. Então, o comprimento de flambagem aí seria 2 vezes o L. Beleza? O momento de inércia em torno do eixo Y, como é uma seção retangular, vai ser o lado paralelo ao eixo Y, que é o A, multiplicado pelo lado perpendicular, que eu vou chamar de B, ao cubo sobre 12. Então vai ser A, B ao cubo sobre 12. Tá? A área é igual para os dois, né? É igual a A vezes B. Então vamos calcular aqui o índice de esbeltez aqui. Primeiro o raio de giração, né? O raio de giração para a flambagem em torno de Y vai ser raiz quadrada de IY sobre A. Então vai ser raiz quadrada de AB ao cubo sobre 12 dividido por AB. Então, esse A vai embora com esse A, aqui vai embora, vai ficar B ao quadrado sobre 12, ou B sobre raiz de 12, né? Vou deixar assim, tá? Não vou ficar muito pôr nesse aqui, pra ficar certo. Porque os matemáticos falam que não pode ficar com raiz quadrada embaixo aí, né? Beleza. Então, o índice de esbeltez aí para a flambagem em torno do eixo Y vai ser 2L dividido por B sobre raiz de 12. Pronto. A raiz de 12 foi para cima. Beleza? Beleza. Beleza, Nishi. Agora em torno de Z. O comprimento de flambagem em torno de Z, galera, é engaçado de um lado e apoiado do outro. Eu não lembro mais qual que é o valor. Vamos lá. Mas tem aqui. Seria essa condição B aqui, né? Essa condição B, o alfa é 0,7. Então seria LZ, desculpa, vai ser igual a 0,7 vezes L. O momento de inércia em relação ao eixo Z, ele vai ser igual. Então, galera, olha só. Aqui a gente não vai precisar ter uma seção quadrada, né? O A não vai precisar ser igual ao B. Por quê? Porque o comprimento de flambagem deles é diferente, né? Então eu vou permitir aí que essa dimensão A, ela seja menor do que a dimensão B, tá? A gente vai permitir isso. Então o Z vai ficar BA ao cubo sobre 12 a área ainda é A sobre B, né? Então, o raio de geração aqui para a flambagem em torno do eixo Z vai ser a raiz quadrada de B
A ao cubo sobre 12, dividido por AB. De novo aqui a gente corta, né? Vai ficar A sobre raiz de 12. Consequentemente, o índice de esbeltez aí em torno do eixo Z, para a flambagem em torno do eixo Z, vai ser igual a 0,7 L, que multiplica raiz de 12 sobre A. Beleza? Beleza. Se nós fizermos, então, o lambda y é igual ao lambda z, nós teremos... Deixa eu só mudar esse A aqui. Minúsculo de novo. Nós teremos 2L vezes raiz de 12 sobre B é igual... eu vou fazer isso lá em cima. Não, deixa, vai. É igual a 0,7 L raiz de 12 sobre A. Então, esse L e esse raiz de 12 aqui eu posso ir embora com isso, né? Se eu passar o A ali para cima, né? Vai ficar assim, que o A sobre B vai ser igual a 0,7 sobre 2. Então, 0,35. Fácil. Dúvida, galera, ou não? Acho que é um X. Bem tranquilo. Vamos passar para frente. Isso aqui foi a letra A só, né? Aí ele fala, determinar a seção transversal mais eficiente, sabendo que L é igual a 50 centímetros, P é igual a 2.000 kgf, e adotar um coeficiente de segurança igual a 2. Tá. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular qual que é o valor mesmo do índice de esbeltez. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer a letra B aqui. O índice de esbeltez, qual que eu vou calcular? Em torno de Y ou em torno de Z? Tanto faz, né? Eles são iguais. Então vai ficar assim. O índice de esbeltez é igual a 2L raiz de 2 sobre B. Então ele vai ficar assim, ó, o comprimento ali é 50 centímetros. Né? Se eu jogar o comprimento de 50 centímetros, quer dizer que o B vai sair em centímetros. Né? Então se eu jogar o L igual a 50 ali, vai ficar 100 vezes raiz de 12. Né? 100 vezes raiz de 12. Vai dar 346,4 sobre B. Galera, e agora, né? Para eu seguir aqui, para eu poder dimensionar isso aqui, galera, eu vou ter que calcular a tensão crítica, né? A tensão crítica ela é dada por essa curva aqui. Só que como que eu sei se o lambda é menor do que 64 ou o lambda é maior do que 64? Porque isso vai depender para eu escolher qual que é a minha formulação, né? Se é essa ou se é essa. Galera, como eu não tenho certeza, eu vou chutar, né? Vamos falar aqui que o lambda é menor do que 64 e ver o que acontece, né? Então, para lambda menor que 64, só menor que 64, então o sigma crítico
ele vai ser 3.150 menos 22 lambda. Como eu estou usando esse lambda aqui, né? Vai ficar assim. Sigma C é igual a 3.150 menos 22, que multiplica 346,4 sobre B. 22 vezes isso vai dar 7.621. Então, sigma C vai ser igual a 3.150 menos 7.621 sobre B. Galera, ele deu quanto que é a carga, né? Então, eu tenho que falar o seguinte, ó, que essa carga P dividido por A, ela tem que ser menor ou no máximo igual ao sigma C sobre 2, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2.000 sobre AB, que é a área, né? Tem que ser, num caso crítico, né? Ele vai ser igual a 3.150 menos 7.621B sobre 2. Então vai ficar assim, 3.150 sobre 2 é 1.575 menos 7.621 sobre 2 vai dar 3.810,5 sobre B. O A, galera, o A a gente sabe que ele vale 0,35B, né? Então vai ficar assim, 2.000 sobre 0,35B igual 1.575 menos 3.810,5B. Se eu multiplicar tudo por B, 2.000 dividido por 0,35 vai dar 5.714,3 igual 1.575B menos 3.810,5. Quanto vai dar o B, então? Vai dar 5.714,3 mais 3.810,5 dividido por 1.575. O B, então, vai dar 6,05 aproximadamente. Galera, agora eu tenho que verificar se essa minha hipótese... Ele ia ficar bem quadrado, né? O A vezes B. Ah, é. Coisa. Aí vai dar equação de segundo grau. Era mesmo. Tá, não tem problema não. Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Então aqui vai ficar B ao quadrado e aqui vai ficar B. Ai, bosta. Esqueci disso. Eu tava tão feliz aqui que eu errei. Então, 1.575 B ao quadrado menos 3.810,5 B menos 5.714,3 igual a 0. Vamos ver. O B vai ser igual a 3.810,6, o primeiro, mais raiz quadrada de B ao quadrado
5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes B. Então, vai dar mais 4 vezes 1.575 vezes 5.714,3. Tudo isso dividido por 2 vezes 1.575. Vai, velho. O trem aqui deu 3.000, não vai cacetado. De novo, então. Menos B. 3.810. Bom, 55,5. Mais. O meu deu 3,47 aqui. E o outro? O outro menos 1,05. Então, beleza. Esse aqui não serve, né? Esse aqui não serve. Vamos jogar isso aí. Galera, aí o que a gente faz? A gente vai jogar aqui, ó. Porque isso aqui que eu fiz foi uma hipótese, né? Deixa eu colocar isso aqui. Preto. Esse aqui que eu fiz foi uma hipótese. Eu tenho que verificar se ela está correta, né? Então é só jogar o B aqui, ó. Quanto é que vai dar o B? Então, lambda vai ser igual a 346,4 sobre 3,47. Isso aqui, galera, é maior do que 64, tá? Então, hipótese incorreta. Né? Beleza? Aí o que a gente faz então? Se a hipótese que eu adotei estava incorreta, então a gente tem que usar a outra formulação, que é essa. Né? Como é que vai ficar? Droga. Tem que pegar mais slide. Não dá pra onde arrastar esse trem pra dentro. Não gosto que vocês ficam observando o que vem pela frente. Então vamos lá. Segunda hipótese. Aliás, já vai ser a correta, né? Para lambda maior do que 64, nós vamos ter que a tensão vai ser igual a 7.170.000 sobre o lambda ao quadrado. O lambda vale 346,4 sobre B. 346,4 sobre B ao quadrado. Então, 7.170.000 dividido por 346,4 ao quadrado vai dar 59,75. 59,75 ao quadrado. B ao quadrado. Beleza? Agora eu faço que a tensão, que P sobre A tem que ser menor ou no máximo igual à tensão crítica sobre 2, né? Ou seja, o P sobre AB. Tem que ser a carga crítica, né? Vai ser a situação crítica, vai ser
Isso aí, igual a tensão crítica sobre 2, 59,75 sobre 2 vai dar 29,875. 29,875 B ao quadrado. Nossa, vai dar um B a quarta. Né? A carga então é 2.000 dividido por 0,35 B ao quadrado igual 29,875 B ao quadrado. Então isso vai dar raiz quarta. Raiz quarta de 2.000 dividido por 0,35, aí eu passo o outro lado, dividido por 29,875. Mas deu 3,72 aqui. Vão ter outras raízes, né? Mas vão ser... Não vão ser... Não, elas não vão ser possíveis. 3,72 centímetros. Isso aqui vai nos dar um lambda de 346,4 sobre 3,72. Então, de 93,12. E pronto, está definido. Já que essa hipótese que está correta, né? O lambda deu de fato maior do que 64. Então, isso aqui está correto. Então, essa é a dimensão que a gente tem que adotar. Para esse caso aqui ainda, ó, o A vai dar 1,302. Nesse caso aí, então, galera, a gente tem dimensionado para a carga que ele falou e para o comprimento que ele falou, além do que também o índice de esbeltez nas duas direções ali vai ser o mesmo. Tranquilo? Alguma dúvida, galera, ou não? Tranquilo. É fácil, né? Mas vocês entendem que quando a gente não tem noção aí, né, do que a gente precisa fazer, de qual região que a gente precisa analisar, a gente tem que chutar, né? Se você chutar de primeira já é acertar, beleza, né? Mas assim, ela estava nessa região aqui de formulação, né? Agora, se ela tivesse nessa aqui, né, a dimensão ia ser outra. Tranquilo, galera? Então, olha só. É isso. Posso passar para frente? Por mim, sim. Galera, tem uma coisa que o pessoal geralmente faz aí quando a gente está tratando de flambagem, que é fazer o travejamento, travar a coluna em uma determinada direção, né? Vamos supor que a gente tenha uma coluna aqui com esse formatinho aqui de seção retangular, tá? Isso aqui não é uma coisa muito complexa não, tá? O que vai acontecer? Eu estou considerando que ela é birrotulada, né? Ela é rotulada desse lado aqui, ou biapoiada, né? Aí o que acontece, galera? Aqui, ó, essa coluna em específico, com certeza a nossa flambagem ela vai dar em torno do eixo Z, tá? Por quê? É o eixo em relação ao qual a seção transversal tem menor momento de inércia. Então, ela vai flambar desse jeito aqui, ó. Nesse formato, tá? E aqui em torno do eixo Y, né, que seria esse, com certeza não vai ocorrer a flambagem, porque o índice de esbeltez dele aí para flambagem em torno do eixo Y é muito menor, né? O índice de esbeltez menor significa uma viga mais estável, tá? Então, galera, o que o pessoal geralmente faz? A gente tem uma seção assim, né, que tem um eixo
aí em relação ao qual o nosso momento de inércia é menor, tá? E que aí ele está mais fragilizado aí no que diz respeito à flambagem. Então, eles geralmente, e às vezes está inerente ao perfil, né, galera? Nem sempre é possível fazer esse tipo de análise que a gente fez aqui, né? Vamos manipular a seção aí para que ela tenha esse desbeltase igual, né? Nem sempre é possível. Até porque, galera, aqui o que a gente está mais preocupado além do índice de desbeltase também, é com o momento de inércia, né? E o momento de inércia mais eficiente, às vezes a gente encontra ele num perfil I, né? A gente vai ter um momento, se o perfil I, uma aba estiver aqui, outra aba estiver aqui, o momento de inércia dele é grande em relação ao eixo Y, mas eu não cresci tanto na área, né? Porque se a gente começa a trabalhar com seção maciça, a gente vai ver que o peso da estrutura vai aumentar consideravelmente, tá? E, consequentemente, aí, a quantidade de material que você vai utilizar, né? Então, se você tem uma forma de fazer isso aí com um perfil de parede fina, que tem bons valores de momento de inércia, só que aí em relação a determinado eixo é menor, né? Isso pode fazer com que ele sofra flambagem ali em torno daquele eixo. Então, tem algumas soluções que podem ser adotadas, que é o travejamento, tá? Aqui no caso, ó, galera, a gente vai pegar aqui bem na metade do comprimento dele, né? Tá pegando aqui L/2, né, essas medidas, e travou aqui, ó. Ele não deixa esse corpo deslocar para lá nem para cá, tá? O que vai acontecer? Eu vou considerar esse travamento aqui como se fosse uma rótula, tá? Ou seja, ele impede o deslocamento, porém ele não impede a rotação. E aí, se por acaso ele fosse flambar, galera, ele ia flambar nesse formato aqui, ó. O que acontece com isso? O que eu fiz, né, galera? Eu diminuo aqui o meu comprimento de flambagem, ó, para uma viga birrotulada, ele é L, né? O que eu fiz aqui quando eu travei? Eu diminui o meu comprimento equivalente pela metade. Se eu diminuir o comprimento equivalente pela metade, eu diminuo o meu índice de esbeltez em 4 vezes, não é? Porque... não, desculpa, pela metade também. Desculpa, é porque o L o lambda apareceu ao quadrado na fórmula, né? Então eu reduzo o meu índice de esbeltez pela metade. Nesse caso aqui, ó, galera, se por acaso eu tivesse uma situação dessa, que o meu índice de esbeltez aqui era 90, e eu travejasse ela, né? Aí a gente ia cair para um índice de esbeltez 45. Então a gente ia cair numa curva mais onde a gente tem uma maior estabilidade, né? Na região da curva onde a gente tem maior estabilidade. Então é isso que a gente faz, tá? Tem efeitos aqui nesse travejamento, né, que a gente tem que considerar? Tem, né, pessoal? A gente tem que às vezes pode aparecer algum efeito de cisalhamento aqui, né? Só que aqui eu não vou preocupar com isso, eu vou considerar que esse travejamento ele é perfeito, tá? Ele com certeza vai resistir à minha solicitação, não vai ter nenhum efeito importante e ele vai conseguir provocar deslocamento zero, assim, travar o deslocamento zero aqui na metade do meu comprimento, tá? Então é isso, é um travejamento para seções simples, né? Uma seção aqui que é composta por um perfil só, né? Eu vou lá e travo ela em um determinado local para poder conseguir fazer com que ela tenha um índice de esbeltez menor. Galera, eu posso tentar manipular também, né, esse travejamento. Eu coloco a trava em vários locais aqui, né? Ao invés de colocar só na metade da altura, eu divido ela em 3, né? Eu vejo qual que seria a distância ali que eu tinha que colocar travamentos para que esse perfil aqui, que eu não posso usar, eu já tenho essa tabinha aqui, né? Com essa seção transversal, não posso mudar as dimensões dela. Mas só que eu consigo fazer com que o índice de esbeltez em torno do eixo Z seja igual ao índice de esbeltez em torno do eixo Y, né? Fazendo travamentos aqui nessa direção, tá? Eu reduzo o comprimento de flambagem de forma que o índice de esbeltez em torno das duas direções seja igual. E aí eu vou ter o meu projeto mais eficiente. Beleza? Tranquilo ou não? Ao invés de eu modificar as dimensões da seção transversal, que a gente fez no exercício anterior, eu vou modificar o comprimento de flambagem, o comprimento equivalente na direção aí para reduzir o índice de esbeltez na direção mais crítica, na direção menos estável. Beleza ou não?
É simples, tá, galera? É só isso. A gente só trava para poder reduzir o comprimento de flambagem. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho sobre isso. Considere uma coluna em perfil I de comprimento 7,2 metros, tá? As propriedades do perfil aí seria assim, ó. Vou fazer um desenho aqui rapidinho, sem muito capricho. Eu não vou mentir para vocês não, mas essa aula, na hora que eu fui preparar ela, eu fiquei com preguiça de fazer esses desenhos, tá? Não é preguiça, eu tava sem tempo. Melhor falar assim, pelo menos feio. Mas essa semana vai ser corridaça. Quem tá falando comigo? Netflix. Então tem uma coluninha aqui de perfil I, né? E ela está sujeita a uma carga cêntrica aí, né? Cêntrica que eu falo, galera, assim, para não gerar confusão, né? É que a excentricidade é pequena, tá? Se a excentricidade for grande, a análise é um pouquinho diferente. Depois eu vou, pelo menos, comentar com vocês. Beleza. E ela está birrotulada, né? Então ela é birrotulada. Eu fiz essa basezinha aí, mas vou considerar que é uma rótula, tá? Então o que acontece? O momento de inércia dela em relação a esse eixo aqui, eu vou chamar esse eixo de X, e esse eixo aqui de Y, tá? Então aqui é X, aqui é Y. Eu sei disso porque o maior momento de inércia é sempre em relação a esse eixo aqui, tá, galera? 8.735 centímetros a quarta, em relação a Y, 1.855, e a área da seção transversal aí também foi dada 74,2. Ele quer saber o maior valor de P. O maior valor... teve um negócio que você ficou aqui. Seria as equações ali de tensão admissível. Então ele quer saber a maior força P cêntrica admissível para as seguintes situações. Ela é birrotulada nas extremidades em todas as direções. Deixa eu só procurar essa curva aí que eu esqueci de... coisa, hein, velho. Pegando as anotações aqui. Galera, ontem eu não consegui finalizar aí a correção lá dos exercícios, tá? Eu esqueci de comentar isso com vocês. Mas ao longo da semana vocês vão ficar sabendo. Vai ser... Deixa eu voltar no papo. Menos 0,23. Vamos ao quadrado. Professor, aquela lado é como se tivesse um apoio fixo em cima e embaixo. Exatamente. Na verdade, assim, a gente considera como se o de cima fosse... Um deles fosse móvel, né? O de cima, normalmente.
Eu acho que o limite aqui é lambda 65. Tá. Porque senão, na hora dele flambar, né, como ele não pode deslocar numa das extremidades, ele acaba não sofrendo nenhuma deflexão. Mas olha só, o sigma C, né, ele vai ser igual a 1.200 menos 0,023 lambda ao quadrado. Esse aqui para o lambda. Menor que 105, ó. Então pode ser, vai. E sigma C é igual a 10.363.000 sobre lambda ao quadrado. Esse aqui para o lambda maior do que 105. Beleza? Galera, vamos fazer a letra A então. Vamos calcular o lambda dela, né? A gente tem condição. Galera, eu vou me preocupar só com nessa letra A, eu vou me preocupar só com a flambagem em torno do eixo Y, tá? Por quê? Porque é onde eu tenho o menor momento de inércia. A condição de contorno é igual para a flambagem em torno de X e em torno de Y. Então, aqui com certeza, se ela for flambar, vai ser em torno do eixo Y. Beleza? Então vai ficar assim. O raio de geração vai ser raiz quadrada. A geração em torno do eixo Y, tá? De 1855 dividido pela área, que é 74,2. Quanto que dá esse raio de geração? Raiz quadrada, 1855 dividido 74,2. 5? Não deu 5 exato. 1855. Que é isso? Sim, vai. 5 centímetros. O lambda vai ser o comprimento equivalente, como ele é birretulado. Como ela é birrotulada, galera, o comprimento de flambagem é o próprio comprimento dela mesmo. Ela tem 7,2 metros, então vai ser 720 centímetros, né? Dividido por 5 é 144. Ótimo. Esse aqui é a dimensão. Galera, se é 144, ele vai entrar nesse segundo caso aqui, tá? Então vamos lá. Tensão crítica. Vamos pescar ali em cima. A tensão crítica vai ser igual a 10.363.000 dividido por 144 ao quadrado. Vai dar 499,76 kgf por centímetro quadrado. Beleza. Galera, então, olha, isso aqui, ele falou coeficiente de segurança? Acho que essas tensões elas já são admissíveis. Vamos colocar aqui assim. Então, a tensão crítica, né, ela tem que ser a carga sobre a área, né? Vou fazer embaixo. A carga dividido pela área, ela tem que ser menor ou no máximo igual à tensão sigma admissível. Então, P sobre 74,2 tem que ser menor ou no máximo igual
499,76. Então, P vai dar quanto? 37.082,2 quilos. Tá bem, né? Veja que a carga que ela suporta já é grande, né? KGF. Tranquilo. Galera, e agora ele falou assim que ele quer saber as mesmas condições do item A aí, ó. Só que ele quer saber quando eu travar a minha seção no meio em torno de Y. Isso quer dizer que em torno de Y, galera, o meu comprimento de flambagem vai ser reduzido por metade. Eu não estou travando aqui, ó. Porque aqui o momento de inércia dele já é grande. Ele não vai flambar em torno de X nessas condições, né? Se ele for flambar, vai ser em torno de Y. Então eu vou travar aqui, tá? Isso o que vai acontecer, galera? Na letra B, então, o comprimento de equivalente aqui, ó, ele vai ser igual a L sobre 2, ou seja, vai ser 360 centímetros, tá? O comprimento de flambagem novo aí, então, desculpa, o índice de esbeltez novo vai ser igual, então, 360 dividido por 5, que vai dar 72, tá? Para o lambda igual a 72, a gente vai entrar na primeira formulação. Que é essa aqui, né? 1.200 menos 0,023 lambda ao quadrado. Então vai ficar assim. Que nesse caso aqui, a tensão crítica vai ser igual a 1.200 menos 0,023 multiplica 72 ao quadrado. É isso, né? Então, 1.200 menos 0,23 vezes 72 ao quadrado vai dar 1080,77 kgf por centímetro quadrado. Consequentemente, né? P sobre A tem que ser menor ou igual a 1080,77 kgf por centímetro quadrado. O P, então, galera, tem que ser menor ou igual. Mesma coisa, né? Menor ou igual. Aí, esse aqui vezes a área, que é 74,2, né? Vai dar 80.000 193 kgf. Então, olha, aumentou bastante aí a carga que ela suporta, né? Aumentou mais que o dobro, né? Tranquilo ou não? Tranquilo. Só vamos calcular o índice de esbeltez aí, em torno do eixo X, só para a gente poder saber. O raio de geração, então, para a flambagem em torno do eixo X vai ser raiz quadrada de 8.735 Na verdade, o ideal é a gente calcular os dois sempre antes, tá? Dividido por 74,2. Porque a gente sempre vai se basear no maior índice de esbeltez. Raiz quadrada. 8.735 dividido por 74,2 vai dar 10,85 centímetros. O lambda x vai ser igual a 720 dividido por 10,85. Vai dar 66
0,36. Galera, repara o seguinte, que ele ainda deu menor do que esse, né? Então, a flambagem em torno do eixo Y ficou... A flambagem em torno do eixo Y ainda é mais crítica, né? Porém, eles ficaram muito, muito próximos, né? O que a gente tenta fazer é sempre isso nos projetos, sempre trazer eles o mais próximos possível, né? O ideal é que eles sejam iguais, tá? Mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Nesse caso aqui, né, eu teria que travejar ela com distâncias menores, né? Só que aí o que aconteceu? Se eu dividisse em 3, né? Em 3 aqui, aí o lambda ia ficar bem menor do que esse aqui, não faria sentido, né? Esse aqui provavelmente vai ser o mais eficiente. Tranquilo? Olha só. Ixi, ainda tem tempo. Tá corrido, galera, ou não? Tá de boa? Pode ir pra frente? Já pode. Tá. Galera, tem um outro tipo de travejamento que é feito em seção composta, né? Aqui o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, ó. Eu estou achando que eu vou deixar isso aqui para amanhã. A gente está com tempo sobrando. Vou comentar pelo menos. O que acontece? Quando eu tenho 2 perfis I aqui, né? Ou aqui eu usei 4 cantoneiras. Aqui eu combinei 2 perfis C, tá? E o que acontece, galera? Tem várias formas de eu combinar essas seções, né? Nesse caso aqui, ó, desses 2 perfis I, eu posso pegar as abas deles aqui, ó, e soldar ao longo de todo o comprimento da viga, tá? Ou nesses outros aqui que elas estão distantes, eu posso aplicar uma placa aqui, ó, ao longo de todo o comprimento da viga. Eu posso colocar uma placa aqui ao longo de todo o comprimento da viga, certo? Para poder juntar esses 2 perfis, tá? E aí o que vai acontecer, galera? Quando a gente fizer isso, se eu colocar placas aí ou soldar eles ao longo de todo o comprimento, né, fechar aqui, por exemplo, aqui eu tenho 2 perfis C, né? Vamos supor que para eu juntar os 2 aqui, ó, eu vou colocar uma placona aqui, ó. Eu consigo juntar os 2, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a área dessa placa que eu usei aqui para poder juntar os 2 nos cálculos de momento de inércia, de raio de giração da área, etc. Tá bom? Então, se ela acompanha aqui em todo o comprimento, então eu teria, né, que considerar a geometria dessa placa aí na minha seção transversal. Tá? Porém, né, tem uma outra forma de fazer o travejamento, que seria o que a gente chama de descontínuo, né? Eu coloco uma plaquinha aqui, e depois eu coloco uma plaquinha aqui, aí depois com a mesma distância eu coloco uma plaquinha lá embaixo, e assim por diante, né? Então eu deixo um vão entre as placas que eu estou usando para poder travejar, para poder fazer com que essas seções fiquem iguais, tá? E aí o que vai acontecer, né? Querendo ou não, galera, essas placas que eu estou colocando aqui, eu vou considerar que elas são perfeitas, né? Que elas são rígidas, que elas não sofrem falha, e elas vão funcionar como se fossem travas aqui dos perfis individuais, tá? Então aqui, ó, eu tô pegando esse perfil aqui e estou limitando o comprimento de flambagem dele para A, né? E no final das contas eles vão trabalhar em conjunto, né, para poder aumentar aí a resistência da nossa coluna. Galera, o que acontece? O que vai mudar aqui, né? A gente sempre vai buscar, né, galera? Sempre buscar o projeto mais eficiente. Que nesse caso aqui, ó, galera, a gente tem aqui um comprimento de flambagem que trabalha aqui em torno do eixo Z,
e outro em torno do eixo Y, né? Então, nesse caso, buscar o projeto mais eficiente seria o índice de esbeltez para flambagem em torno de Y, igual ao índice de esbeltez para comprimento de flambagem em torno do eixo X, do Z, desculpa. E aí, o que eu vou fazer? Ó? O que eu posso mudar aqui? Eu posso mudar essa distância B. Vocês concordam comigo que quanto mais distantes esses dois perfis aqui, ó, quanto maior o valor desse B, maior vai ser o momento de inércia desse perfil composto em relação ao eixo Y, né? Quanto maior essa distância B, maior o momento de inércia em relação ao eixo Y, né? O momento de inércia em relação ao eixo Z não vai mudar se por acaso eu mudar o B, né? Ainda vai ser a soma do momento de inércia desse com o momento de inércia desse. Com certeza, se esses dois perfis aqui fossem grudadinhos aqui, esse B fosse zero, o momento de inércia em torno do eixo Y ia ser menor do que o momento de inércia em torno do eixo Z, né? E aí eu ia tentar fazer com que eles fossem iguais, aumentando aqui essa distância, tá? Galera, mas o que pode acontecer, né? Eu vou lá e uso essas duas colunas aqui, ó, para poder suportar uma carga de compressão aplicada, né? Eu vou ter maiores momentos de inércia, consequentemente eu vou ter índices de esbeltez menores, né? Esbeltezes, será que fala? Sei lá. Só que a carga que está aplicada aqui, pessoal, vem, provavelmente, se ela estiver bem uniformemente distribuída aqui, né? Eu coloco uma plaquinha aqui, eu distribuo essa carga uniformemente. Metade vai estar aqui, metade vai estar aqui, tá? Então, se eu tiver um índice de esbeltez pequeno aqui para uma coluna individual, galera, não vai adiantar nada, tá? Por quê? Eu juntei as duas ali, mas só que elas separadas, elas vão flambar sozinhas, né? Então não adianta nada eu aumentar o momento de inércia conjugando as duas aqui, setando esse B, se no final das contas ela vai flambar sozinha, né? Se essa coluna desse lado aqui, ó, flamba antes do conjunto todo, tá? Ou essa aqui flamba antes do conjunto, tá? Então, o que a gente faz, galera? A gente faz esse travejamento seccionado aqui, descontínuo, né? Eu coloco uma plaquinha aqui, outra lá embaixo, de forma que, né, o comprimento de essa distância aqui entre esses travejamentos proporcione para cada viga aqui individualmente, para cada coluna individualmente, um comprimento de flambagem, e esse comprimento de flambagem menor faça com que a coluna individual tenha um índice de esbeltez igual ao do conjunto. Então, se o índice de esbeltez desse pedacinho aqui for igual ao índice de esbeltez do conjunto, então a gente vai ter que essas duas colunas aí, elas trabalham como peça única, tá? Igual eu falei, se o comprimento de se o índice de esbeltez de uma coluna sozinha for muito maior do que do conjunto, aí não vai adiantar, ela vai flambar sozinha e não vai ter adiantado usar as duas juntas, tá? Então, a gente também quer que o conjunto trabalhe como peça única. Então, para que o conjunto de colunas para que o conjunto de colunas trabalhe como uma peça única, nós temos que o lambda da coluna individual seja igual ao lambda do conjunto. Beleza? Essa é a condição para que ela trabalhe com peça única.
Isso aqui é conseguido através do travejamento descontínuo, ou travamento, tá, galera? Descontínuo das seções. Das colunas. Beleza? Então, o que eu vou fazer é ir travando aqui, de forma que esse A aqui proporcione isso, tá? Que o lambda individual seja igual ao lambda do conjunto. Vamos fazer o exercício. Vocês estão conseguindo enxergar essa figura que eu colei aí? Vocês estão me ouvindo, galera? Sim. Tá meio clarinho, se puder aumentar mais um pouquinho. Tá de boa. Não é isso aqui que eu queria fazer, não, né? Acho que se aumentar aí até o final da página já dá. Só para vocês poderem ver aí. O negócio é porque eu desenhei. Vamos colocar ela na próxima página, né? Eu desenhei ela no papel e escaneei, né? Nas minhas notas eu falei assim, vou fazer esse desenho aqui igual eu tô fazendo sempre, né? Mas aí eu... Nossa, dá trabalho demais desenhando isso aqui. Tava sem tempo. Olha, o que ele fala? Ele é um pilar birrotulado de 8 metros de comprimento, construído conforme a figura, e está submetido a uma carga normal axial de compressão cêntrica, tá? E aí ele quer saber primeiro, ó, qual que é a distância que eu vou adotar aqui entre os dois coisas aqui, né? Para ele suportar a maior carga possível. Aí ele quer saber qual que é o valor da carga, né? E por último, a distância entre as travas aí. Acho que esse exercício é bem completinho. Galera, o que acontece? Maior carga possível. Peraí. Não é a maior carga possível que eu quero calcular por enquanto. É valor de D para a maior carga possível. Galera, o que vai acontecer? Olha só, eu vou chamar esse eixo X, esse eixo aqui de X. Eu vou chamar esse eixo aqui de Y, tá? Aqui é X e aqui é Y. Reparem o seguinte, que o momento de inércia para o eixo X aqui, ele não muda com D, né? Eu posso aumentar o D o tanto que for, que o momento de inércia em relação ao eixo X vai continuar o mesmo. E reparem também que o eixo X, galera, ele passa pelo centroide dos dois perfis, tá? Ele passa pelo centroide dos dois perfis. Essa placa aqui eu não vou considerar ela nos cálculos de momento de inércia diária, porque ela não está ao longo de todo o comprimento, ela está só travejando aí o negócio, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. O momento de inércia em relação ao eixo X, vamos calcular ele. Ele é 2 vezes 5.810. Por quê? O momento de inércia em relação ao eixo X1 aqui, de cada um deles, é 5.810. Eu pego os dois em relação ao mesmo eixo aqui, né? É só somar.
vai dar 10.000, 11.620, né? 11.620 centímetros a quarta. Galera, o que acontece? A área dos dois é igual, né? Então, se eu analisar em relação ao eixo X em relação ao eixo Y, o raio de giração vai usar a mesma área. O comprimento de flambagem dos dois é o mesmo, tá? Porque o travejamento está entre as seções aqui, mas a coluna como um todo, né, o conjunto, ele possui o mesmo comprimento de flambagem aí, em torno de X e em torno de Y. Tá? A única coisa que vai influenciar então no meu índice de esbeltez em relação ao eixo X, diferente do que eu vou calcular em relação ao eixo Y, vai ser o momento de inércia em relação ao eixo Y. Tá? Então, galera, para que eu suporte a maior carga possível, não adianta eu aumentar esse D aqui, ó, e o momento de inércia em torno do eixo Y ser maior que o momento de inércia em torno do eixo X. Se eu aumentar isso aqui muito e esse momento de inércia Y ficar maior do que o momento de inércia em relação ao eixo X, não vai adiantar, porque aí ele vai passar a flambar em torno do eixo X. Tá? Então, a maior carga possível, galera, o que está limitando aqui é o IX. O IY eu vou manipular para que ele seja igual a ele. Se for maior, é desperdício. Tá? Não tem sentido. Se for maior, aí essas placas aqui vão ter que ser maiores. Eu quero que eles sejam iguais. Tá? O Y e o X. O Y, como é que a gente calcula ele, galera? Olha só. Vai ser 2 vezes também, né? Porque eles estão à mesma distância aí do eixo Y. O momento de inércia em relação ao eixo centroidal, que é o IY. A distância do eixo Y1 aqui até o eixo Y, galera, vai ser a metade do D aqui, ó, menos o C, tá? Que é, o C é 2,52, tá? Aqui. Então vai ficar assim. Vai ser mais, vou colocar um colchetinho. A distância que é D sobre 2 menos C ao quadrado vezes a área, que é 40,5. Tá? Eu quero que isso aqui seja igual, galera, 11.620 centímetros. Beleza? Então vai ficar o Y1 vale 327 mais o D sobre 2, é o que eu quero saber. O C, 2,52. Ao quadrado, que multiplica 40,5 igual a 5.810. Eu dividi tudo por 2. Né? Então vai ficar assim. D sobre 2 menos 2,52 ao quadrado é igual a 5.810 menos 327 dividido por 40,5. Então vai ficar assim. Vai ser 2 vezes a raiz quadrada disso. Vamos manipular isso aqui, vai. 5.810 menos 327 dividido por 40,5 vai dar 135,4. Vai ficar assim. D sobre 2 menos 2,52 ao quadrado é igual a 135,4. Então,
Então, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, passar o negócio para... Assim, raiz quadrada de 135,4 mais 2,52 vezes 2. Então, a distância D vai dar 28,31 centímetros. Se eu usar essa distância D, eu vou ter o momento de inércia em relação ao eixo Y igual ao momento de inércia em relação ao eixo X. Portanto, eu vou ter o mesmo coeficiente, o índice de esbeltez em torno dos dois eixos. E aí eu vou ter o meu projeto mais eficiente. Tá? Vamos calcular agora o índice de esbeltez. Tá? O índice de esbeltez em relação ao eixo X é igual ao índice de esbeltez em relação ao eixo Y, que é igual a lambda. Ele falou que o pilar é birrotulado. Então, o coeficiente, o comprimento equivalente de flambagem é o próprio 8. Tá? Então, vai ser 800, né? Centímetros. Dividido pela raiz quadrada do I. Vamos calcular o I separado aqui. I, raiz quadrada de I sobre A. Não vou especificar qual que é o I, porque eu estou usando que eles são os mesmos, né? Então vai ser raiz quadrada de 11.620 dividido por 40,5. Cansativo da aula assim. 16,94. Quarenta e 42,2. Eu coloquei a curva de novo, né? Não tem problema. Eu acho ela aqui agora para nós. É a mesma. Isso aqui é do aço, tá? Isso quer dizer, galera, que o lambda é menor do que 105. Então, a tensão crítica aqui, admissível, vai ser igual a 1.200 menos 0,023 multiplica 42,2 ao quadrado. 1.200 menos 0,023 multiplica 42,2 ao quadrado. Vai dar 1.159. Então, P sobre a área tem que ser no máximo igual a 1.159 kgf por centímetro quadrado. Como a área é 40,5, então 1.159 vezes 40,5 vai dar 46.993. 939,5 kgf. Dúvida? A única coisa diferente aqui era o cálculo da distância D. Beleza? Beleza. Galera, aqui eu usei o momento de inércia, mas o certo da gente sempre avaliar é falar que o lambda seja igual aí em torno das duas direções. Nesse caso aqui,
só importava o momento de inércia porque o raio de giração das duas direções ia ser o mesmo, o comprimento de flambagem ia ser o mesmo, e assim por diante. Tá? Galera, a última coisa que ele quer saber é a distância entre as traves, de modo que os dois perfis trabalhem com peça única. Tá? Então, olha, vou até passar uma linhazinha aqui, é rapidinho, tá? Rapidinho. Então, uma reunião agora também. Eu quero que o índice de esbeltez individual seja igual a 42,2. Tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, que o comprimento equivalente de flambagem do individual dividido pelo raio de geração individual tem que ser igual a 42,2, que é o índice de índice de esbeltez do conjunto. Tá? Meu Deus. Índice de esbeltez. Vamos calcular a raio de geração dele aí. O raio de geração, galera, eu vou pegar aqui, ó, em torno do eixo Y, tá? Porque é o que tem menor, né? É o menor. Isso é o menor momento de inércia. O momento de inércia é o menor, então quer dizer que em torno do eixo Y aí vai ser o mais crítico. Então vai ser raiz quadrada de 327 dividido pela área, que é 40,5. Eu acho que eu fiz cagada aqui, velho. Fiz cagada. Porque a área do conjunto é 2 vezes, né? Ai, bosta. Tem que ser 2 vezes. Vou atrasar mais. 11.620. Ai, cacete. 11,97. Sessenta e 66,83. Depois vocês corrigem o resto aí. Eu vou calcular só isso para poder usar aqui. 66,83. Beleza, aqui está certo, que é só de um mesmo que eu estou analisando. Eu quero que ele trabalhe com peça única, né? Raiz quadrada de 327 dividido por 40,5 vai dar 2,84 centímetros. Consequentemente, olha, se eu jogar ali, né? Então, o comprimento aí individual dividido por 2,84, ele tem que ser igual a 66,83. Então, esse L individual aí, ó, que é o próprio L, né? Que é a distância entre os travamentos, ele tem que ser 66,83,2 vezes multiplicado por 2,84. Né? Então vai dar 2,84 vezes 66,83. Vai dar 189,8 centímetros. Beleza? Tranquilo, galera? Essa carga aqui vai mudar, tá? Essa carga aqui vai mudar por causa do índice de esbeltez aí. 66,83. Aqui vai dar 1087. 1097,3.
vezes a área, que é 2 vezes 40,5, vai dar 88.879. Beleza, galera? Tranquilo ou não? Alguma dúvida? Curiosidade? Sim ou não? Acho que por enquanto não, Alexandre. Vamos fazer o exercício hoje. Não, beleza. Então, vou finalizar aqui então, galera. Desculpa aí o atraso, tá? Mas aí amanhã vai ser bem tranquilo. Acho que eu vou fazer mais exercício amanhã. E aí a gente finaliza aí essa primeira parte aí do nosso curso. O Nishida, por que a área era duplicada